Nesse vídeo a gente vai resolver três questões sobre o conteúdo de quantidade de movimento, três questões modelo que já apareceram na prova do Enem. E o objetivo aqui é revisar contigo quais são esses modelos e, antes de tudo, criar uma certa imunidade sobre problemas que sempre são frequentes quando a gente fala sobre questões de quantidade de movimento. E a gente tem que falar, antes de tudo, que a quantidade de movimento é uma grandeza, pessoal, que ela mede a resistência com que um corpo possuidor de massa tem de se mover. Inclusive, a matemática, que é geralmente que os alunos mais lembram desse assunto, que é quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, ele já mostra aqui para você que a massa é inversamente proporcional à velocidade. E isso é muito que diz respeito à teoria dessa grandeza. Vamos lembrar de novo, ó, a quantidade de movimento ela mede o grau de dificuldade com que um corpo possuidor de massa tem de se mover. Então, se eu tenho uma massa muito grande, eu tenho uma inércia muito elevada, eu tenho mais dificuldade de reproduzir, de ganhar velocidade. Em contrapartida, um corpo que tem uma massa muito pequena, certo? Ele consegue, por exemplo, ganhar uma velocidade muito maior. Concorda comigo? Ele tem mais facilidade de adquirir velocidade, ele tem mais facilidade de ganhar, de vencer essa inércia. Então vamos lembrar, a quantidade de movimento é aquela grandeza que está relacionada com a inércia, aquela capacidade que o corpo tem de resistir ao movimento, beleza? E segundo ponto que vocês, pelo amor de Deus, não esqueçam, a quantidade de movimento é uma grandeza que é calculada a partir de vetores, é uma grandeza vetorial. Então, se a gente tiver, por exemplo, um vetor aqui, ó, perpendicular a outro, quando a gente for somar esses dois vetores, pessoal, a gente tem que, antes de tudo, fazer o quê? Fazer uma relação vetorial. Como é que a gente soma dois vetores que estão perpendiculares entre si? Ah, não é somando algebricamente, não? Não, é fazendo um Pitágoras. Então, antes de você começar a estudar quantidade de movimento, cara, faz uma revisão sobre vetores. E não tudo sobre vetores, sobre as operações vetoriais. Como é que eu somo dois vetores que estão no mesmo sentido? Como é que eu somo dois vetores que estão em sentidos contrários? Como é que eu faço uma soma de vetores que são perpendiculares? Como é que eu faço a soma de vetores que estão em um ângulo qualquer? Então é importante que você tenha refrescado essas respostas, tá? Porque isso é um dos maiores problemas quando a gente fala sobre questões que envolvem quantidade de movimento, beleza? Vamos resolver aqui essa questão para colocar em prática tudo isso que a gente falou. Olha só, a questão fala o seguinte: foi realizada uma perícia técnica em um acidente de trânsito em que o carro colidiu com uma van em um cruzamento a 90 graus. Olha só, quando ele falou para a gente que o carro colidiu, nós estamos falando do modelo de questão das colisões. E eu quero que você lembre que sempre quando temos uma colisão, a quantidade de movimento ela é conservada, tá? E o que é que eu posso falar, Daniel, quando acontecer uma colisão? Que a quantidade de movimento antes da colisão é igual à quantidade de movimento após a colisão. Então, quando existe uma colisão, a quantidade de movimento se conserva, tá? Então, se a questão falou que houve uma colisão, eu já posso fazer essa igualdadezinha aqui, beleza? Perceba que a questão trouxe, ó, essa informação como sendo muito importante para você, que os dois carros, tanto o carro quanto a van, eles estão perpendiculares entre si. Isso já dá um indicativo de que a operação vetorial que você vai fazer é um Pitágoras, muito provavelmente. Aí ele continua. A van tem uma massa 2 vezes maior que o carro. Depois da colisão, os dois veículos permaneceram grudados um em relação ao outro, formando ali um ângulo de 45 graus. Olha só, então a gente tem uma formação aqui, ó, de um ângulozinho que é de 45 graus. E vamos lembrar que quando a colisão ela permite que os corpos saiam juntos, a gente pode concluir que essa colisão foi classificada como uma colisão inelástica, tá? Onde os corpos permaneceram juntos. Vamos lembrar também que se a colisão, um corpo bate no outro, o que vinha parou e o outro que estava parado começou a andar, é porque essa colisão foi elástica, né? Uma colisão que permite toda a energia ser transferida de um corpo para o outro. E olha só, vamos pensar aqui algumas possibilidades de questões que podem aparecer. Imagina que eu tenho um carro, olha só, um carro que tem uma massa m e esse carro está vindo aqui, ó, com uma velocidade de 100 quilômetros por hora, beleza? E eu tenho aqui, olha só, uma van, logo um pouco aqui mais à frente. E a massa da van é 2 vezes a massa desse carro. Daniel, se os dois corpos, olha só, ao colidirem, ficarem juntos, o que é que vai acontecer? A velocidade do conjunto, massa do carrinho mais massa da van,
vai ser maior ou menor que 100? Isso aqui tem que ser respondido de cabeça, sem riscar papel. Sério, Daniel? Sério. Inclusive, esse aqui é um dos modelos de questões mais cobrados em vestibulares tradicionais, tá? Se a gente tem um corpo de massa M que está se deslocando a 100 km por hora, e na hora que existe essa colisão, os dois corpos ficam juntos, significa dizer que a massa do sistema aumentou. E se a massa do sistema aumenta, significa dizer que a velocidade do sistema tem que diminuir. É mais difícil esses dois corpos juntos se afastarem. Então essa velocidade aqui eu não sei, não faço a mínima ideia quanto seja, mas é menor que 100, certo? Inclusive, é assim que aparece nas questões tradicionais. A velocidade é maior ou menor que 100? Ou é igual a 100? Só isso, você só precisa saber isso. Então isso aqui é física de verdade, tá? É você entender não o resultado técnico que vai mostrar, mas sim a previsão do que pode acontecer, que no caso aqui seria a velocidade desse sistema diminuir. Então se a gente tem dois carros se movendo e eles permanecem juntos, cara, a gente vai esperar que a velocidade provavelmente vai diminuir, certo? Aí ele continua. Depois da colisão, os dois corpos permanecem grudados e eles formam ali entre si um ângulo de 45 graus. O radar mediu o módulo da velocidade da van imediatamente antes da colisão, que era de 40 km por hora. Beleza. Aí ele fala o que mais? Qual seria o módulo? Qual seria o módulo da velocidade do carro imediatamente antes da colisão? Então ele quer saber isso aqui, ó. A velocidade do carrinho, né? E aí, o que é que a gente vai fazer para resolver esse tipo de questão, Daniel? Antes de tudo, vamos ter noção que houve uma colisão, então a quantidade de movimento antes e depois permaneceu a mesma, né? A gente teve uma conservação da quantidade de movimento. Como é que a gente calcula a quantidade de movimento inicial? A gente calcula pela soma da quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento da van. Isso aqui é antes da colisão. Perceba, onde você tem massa e tem movimento, existe quantidade de movimento, certo? Então tem a quantidade de movimento do carro aqui e eu tenho a quantidade de movimento da van logo aqui, ó, certo? Eu tenho massa e tenho movimento, eu tenho quantidade de movimento. E logo na sequência, né, o que é que aconteceu? Um grupo, um corpo, um conjunto se movendo. Aí eu vou chamar isso aqui, ó, de quantidade de movimento final ou quantidade de movimento do conjunto depois da colisão, beleza? Agora vamos lá, como é que a gente soma as quantidades de movimento? Tem que tomar muito cuidado, tá? Porque quando a gente faz uma soma, quando a gente fala sobre vetores, não é uma soma simples, não é uma soma algébrica. É uma soma que está relacionada com vetores. E a gente sabe que esses dois vetores estão perpendiculares, concorda comigo? Quais vetores, Daniel? Olha só, a quantidade de movimento da van, a quantidade de movimento da van, que é a massa vezes a velocidade dela, e a quantidade de movimento do carro, que está vindo aqui para a direita. Não é assim que está acontecendo? Ó? Quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento da van. Quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento da van. E como é que seria a resultante? É só você pegar o vetor inicial e o final, ó, e fazer essa resultante. Isso aqui é uma resultante. Quantidade de movimento resultante do início. Daniel, matematicamente, como é que a gente faz? Tem que tomar cuidado com os ângulos. Aqui eu tenho 0 graus, ou melhor, 90 graus, né, um ângulo reto. E lembra que aqui a questão falou que era um ângulo de 45 graus. É o ângulo que nós temos em relação à van e esse conjunto no final, 45 graus. Vamos voltar um pouco para as aulas de matemática. Quando nós temos um triângulo, né, ó, com ângulos que são iguais, a gente tem que lembrar de uma propriedade matemática que revisa os lados que também são iguais. Então o que é que a gente vai falar, Daniel? Que o lado, esse daqui, ó, e esse outro lado aqui tem mesmo valor. Sério? Sério. Lembra que os dois vetores não são iguais, porque para vetor ser igual, eles precisam compartilhar as mesmas três propriedades: comprimento, direção e sentido. O que a gente vai focar aqui é que os dois tenham o equivalente ao mesmo lado de um triângulo, ou seja, o mesmo módulo, a mesma intensidade, certo? O mesmo valor. Então a gente pode falar que o valor da quantidade de movimento da van é igual ao mesmo valor da quantidade de movimento do carro. Então eu vou até colocar isso aqui para você, ó. O módulo da quantidade de movimento do carro é igual ao módulo da quantidade de movimento da van. Isso aqui é uma propriedade matemática que a gente trouxe, tá? Ângulos iguais resultam em lados opostos que são iguais. Então o que é que a gente vai trazer aqui? Se a gente sabe que as quantidades de movimento são as mesmas, né? Os valores das quantidades de movimento são iguais, a gente pode trazer a seguinte sentença, olha só. Qual é a quantidade de movimento do carro, Daniel? É a massa do carro vezes a velocidade do carro, não é isso? E qual é a quantidade de movimento da van? É a massa da van vezes a quantidade
vezes a velocidade da van. Aí você tem que lembrar que a questão falou que a massa da van, ela é 2 vezes a massa do carro. Concorda comigo? Aí eu já posso cortar aqui, ó, beleza? Cortei a massa do carro com a massa do carro do outro lado. E a velocidade do carro, que foi justamente a pergunta da questão, ficaria como sendo 2 vezes o quê? A velocidade da van. Daniel, a questão falou qual seria a velocidade da van? Falou também. Que a velocidade da van seria o quê? Ó? 40. Então a gente já pode concluir que a velocidade do carro é 80. Então olha só por essa propriedadezinha matemática que a gente trouxe aqui, que lados iguais era igual ao ângulo oposto, né? Que era o mesmo, a gente já concluiu a velocidade desse carro. É o dobro da velocidade da van. E a gente marcaria aqui nessa questão, ó, justamente o 80, né? Lembrando, se a questão pedisse para a gente a quantidade de movimento do fim, no final, dava para a gente resolver também. Inclusive, essa questão ela deu mais informações do que a gente precisava, né? E muito provavelmente tem alguém assistindo esse vídeo aqui que conseguiu resolver essa questão de uma outra maneira. E é justamente isso, né? Se a gente teve mais informações do que a gente precisava, é porque tem muito mais caminhos para resolver esse problema. Daniel, tem como resolver isso aqui de cabeça também? Tem também, né? Perceba que se a gente tem valores de velocidade e quantidades de movimentos que foram iguais, né? Não relacionado ao vetor, mas em módulo, e se esse cara tem o dobro da massa, é porque esse cara tem a massa pela metade, é porque ele tem o dobro da velocidade. Porque olha só, como é que eu tenho uma quantidade de movimento em valores iguais? Você tem que ter o produto da massa vezes a velocidade igual. Então, se ele tem o dobro da massa, para que o outro tenha a mesma quantidade de movimento, ele tem que ter o quê? O dobro da velocidade. Então, dá para fazer de cabeça, né, esse conteúdo. Então, questão muito boa, questão muito inteligente, na minha opinião, quando a gente fala sobre colisões, beleza? Vamos lá. O nosso segundo modelo de questão sobre quantidade de movimento fala sobre o impulso. E perceba que o impulso, pessoal, matematicamente falando, ele calcula a variação da quantidade de movimento. Perceba que na física é muito comum a gente trabalhar sobre as variações, né? Inclusive, nas aulas de energia, a gente fala que o trabalho nada mais é do que a variação de energia. Se a gente quiser calcular essa variação, essa transformação, a gente calcula o trabalho. Aqui na quantidade de movimento é a mesma coisa. Se eu quiser calcular quanto de quantidade de movimento variou ali naquele sistema, é só calcular, por exemplo, o impulso. E perceba que existe um pensamento teórico bem interessante quando a gente desenvolve um pouco essa fórmula. Olha só, a gente fala que o impulso é a força vezes o tempo, é o tempo que eu aplico uma força, certo? E a variação da quantidade de movimento nada mais é do que a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Perceba que a quantidade de movimento você calcula como sendo a massa vezes a velocidade, não é isso? Se a gente for classificar que o sistema é o mesmo, então essa massa não muda. Então o que é que eu posso fazer aqui? Ó? Força vezes tempo é igual a massa vezes a variação da velocidade. Beleza? O que é que a gente pode notar aqui? Eu vou até trazer, olha só, 2 caminhos para a gente explorar. O primeiro caminho é esse aqui, ó. O caminho que ele fala sobre a força média. Daniel, o que seria essa força média? É uma força que está sendo aplicada em função do tempo. Olha só, se eu pego aqui a massa, velocidade e o tempo, eu encontro o conceito da força média. Então é muito comum o Enem cobrar esse modelo de questão também. Qual seria a força média aplicada e tá. Pronto. A gente pode utilizar esse conceito da força média. Daniel, precisa decorar essa expressão? Não. É só você lembrar que o impulso é a variação da quantidade de movimento e sair manipulando essa expressão. Agora também tem um outro caminho bem bacana aqui nessa fórmula, que é o seguinte. Se você pegar, olha só, se você pegar esse estudo da força média e lembrar que a variação da velocidade pelo tempo nada mais é do que a aceleração, se você não pegou, é isso aqui, ó. Velocidade pelo tempo é o quê? Aceleração. Então a gente tem que a massa vezes a aceleração são grandezas inversamente proporcionais. E se você não notou, nós estamos aqui com a segunda lei de Newton. Ó. Então é o ponto em que as leis de Newton se conectam aqui com o estudo da quantidade de movimento. Então olha só, apenas a partir dessa expressãozinha que o impulso é a variação da quantidade de movimento, a gente pode chegar em duas linhas, em 2 raciocínios super importantes para a prova do Enem. O estudo da força média e o estudo aqui da segunda lei de Newton, que aparece com frequência na prova do Enem, beleza? Nessa questão em específico, questão do cinto de segurança, né? Ele traz um gráfico para a gente
e pergunta qual desses cintos de segurança eles vão provocar menor lesão interna, ou seja, menor desconforto fisiológico. E a gente tem que lembrar que o desconforto fisiológico, pessoal, tem uma relação muito presente com a aceleração. Já lembra disso? Ó. Quem gera maior desconforto fisiológico é porque tem uma grande aceleração. Em outras palavras, uma variação de velocidade muito brusca. Por exemplo, imagina que você vai pegar uma carona com seu primo e o seu primo é recém-habilitado. Vamos lá, ele acabou de fazer a habilitação dele. Cara, ele é uma pessoa que tem um pé muito pesado. Tenho certeza. Ele vai começar a se adaptar com o carro depois de um determinado tempo. 2 semanas, ele já está dirigindo super bem. Mas no começo, ele aperta de vez ali o freio. Ele aperta de vez o acelerador. Então você fica naquela, tipo, freou, lançado para frente, tem que usar cinto de segurança. Quando ele acelera demais, você é jogado para trás. Então, essas variações de velocidade num tempo muito pequeno provoca um desconforto fisiológico, gera uma aceleração bem acentuada. E perceba que não é só esse exemplo que mostra que a aceleração ela gera desconforto fisiológico. Pô, você está descendo aqui numa montanha-russa. Você tem um desconforto fisiológico, a aceleração é muito alta. Daniel, quando eu subo, por exemplo, no elevador para ir para o meu prédio, o elevador é tipo, muito rápido. Ele gera uma aceleração muito brusca, ele gera um desconforto fisiológico. Então, tudo que gera uma aceleração muito acentuada vai ser desconfortável fisiologicamente falando. E nesse caso aqui, onde ele traz 5 cintos de segurança para a gente, eu vou focar em duas coisas. Primeiro, onde eu tenho uma menor aceleração. E segundo, cara, onde eu tenho um tempo relativamente grande. Porque quando eu tenho um tempo relativamente grande, um intervalo de tempo mais acentuado, eu consigo produzir ali uma variação de velocidade um pouco mais suave. Concorda comigo? Vamos lá. A gente pode anular aqui esses 3 gráficos porque eles têm valores de aceleração muito grande. E o tempo nessa variação de velocidade é muito pequeno. Então, se eu tenho um tempo muito pequeno, eu vou provocar ali um desconforto fisiológico acentuado nesse indivíduo. Perceba que esses 2 gráficos, eles têm acelerações menores e eles têm um tempo um pouco mais largo, mais acentuado. Agora a gente fica aqui com esse pontilhado, que eu acho que é o cinto 2, que tem um tempo muito próximo do cinto 4 e tem uma aceleração menor. Então faz mais sentido utilizar esse cinto de segurança 2 aqui, acredito eu. Porque você tem um pontilhadinho, acho que é o 2 mesmo, né? Eu acho que é. Mas é isso. O 2 é o melhor cinto de segurança justamente porque ele tem um maior tempo, ou seja, uma variação de velocidade num tempo menor, e também tem um outro ponto super positivo que é esse valor de aceleração que é menor, beleza? Aí olha só, em comparação a essa questão anterior, a gente tem outro modelo, né, que é o modelo de questão da força média. Ah, Daniel, você vai fazer essa manipulação de novo? Não, ó, eu vou trazer aqui para cá, para a gente já pegar isso aqui como atalho, que é o atalho do modelo de questão de força média. Perceba que o modelo de questão anterior era o modelo de questão que abordava a segunda lei de Newton. Eu vou procurar uma aceleração menor, que vai gerar um desconforto fisiológico menor. Lá naquela outra questão, é uma questão típica sobre força média. Aí eu vou pegar justamente esse caminho aqui, ó. Essa expressão que vai me ajudar. Mas, Daniel, eu precisava decorar essa expressão? De novo, não precisava. Se você lembrava que a variação de quantidade de movimento é o impulso, você já consegue chegar nessa expressão, beleza? Olha o que a questão pergunta pra gente, ó. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamento de proteção individual, como, por exemplo, capacetes. A queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg a uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 e que a resistência do ar seja desprezível. Pergunta da questão, qual seria a força impulsiva média? Vamos lá, como é que a gente calcula? De novo, impulso é a variação da quantidade de movimento e sai passando etapa por etapa até chegar nessa expressão. De novo, não é para decorar essa expressão, tá? É para você desenvolver na hora da prova. Não faz sentido a gente guardar expressões que são pouco recorrentes na prova. Mas é importante que você saiba o mecanismo de resolução. Outro ponto importante. Às vezes o pessoal se confunde se a força média é multiplicado pelo tempo ou dividido pelo tempo. Eu costumo falar para meus alunos que a força média, até o termo médio, é alguma coisa dividido pelo tempo. Assim como velocidade média, que é alguma coisa dividido pelo tempo.
Assim como a aceleração média, que é alguma coisa dividido pelo tempo. Na física, tudo que tem um nome média, né, tem a ver com tempozinho sendo dividido. Daniel, força média é alguma coisa dividido pelo tempo. Velocidade média, alguma coisa dividido pelo tempo. Aceleração média, alguma coisa dividido pelo tempo. Então, toma cuidado para não confundir e colocar multiplicado esse tempo. É sempre dividido, beleza? O que é que ele traz aqui pra gente? A massa, que é de 2,5. A variação da velocidade, você sabe? Ele não falou nada sobre velocidade, então a gente vai ter que encontrar isso daí. Outro ponto que a gente tem aqui na questão é o valor do tempo, né? Que seria de 0,5. Então fica para a gente encontrar o valor dessa variação de velocidade. Vamos lá. O que é que a gente tem aqui? A gente tem um corpo que a princípio estava parado, né? E ele ganha uma certa velocidade. E perceba que esse tempo ali, ele não me deu de queda livre, ele me deu apenas a altura desse movimento. Então a gente tem que fazer isso aí pela variação da energia, né? Eu sei que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, porque o sistema não tem dissipação. Qual é a energia mecânica inicial dela? Ele só tem altura, ele não tem velocidade. Energia potencial gravitacional. E no fim, eu vou ganhar uma velocidade, né? Ó, mv² sobre 2. Posso cortar a massa, independe da massa. Vou colocar aqui o 2 lá para o outro lado. 2 vezes 10 vezes a altura, que é de 5, a gente tem 100, né? Raiz de 100 dá 10. Então, a velocidade seria 10. Então, observe, ele sai aqui, ó, com um valor de 0 metros por segundo e chega lá embaixo com 10 metros por segundo. Qual é a variação da velocidade? A gente nem vai olhar sobre positivo ou negativo. Qual é a variação da velocidade? Saiu de 0 e ficou com 10. Então, a variação da velocidade, a gente vai colocar aqui, ó, 10 também. Beleza? Show de bola. Próximo passo, fazer esse cálculo. A gente sabe que qualquer coisa dividido por meio é o dobro, né, do que está em cima. Então, eu tenho 2,5 dividido por meio. É só você multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2. Aí você fica com 5 sobre 1. E 5 sobre 1 é justamente 50 newtons, tá? Cuidado para não marcar aqui a alternativa letra E, porque a pergunta da questão é outra. A força impulsiva média gerada por esse impacto, 50 newtons, equivale, olha só, ao peso de quantos tijolos? Aí vamos lá. Um tijolo tem 2,5 quilos. Mas o peso é a massa vezes a gravidade, certo? A massa dele é 2,5, a gravidade é 10, a gente sabe que o peso ficaria 25 newtons. Então a força impulsiva média, que é 50 newtons, equivale ao peso de quantos tijolos? 2. Olha só que questão sacana, né, com a gente. Então a gente encontraria o resultado que seria 50, tem o número 50 ali, só que a pergunta que ele fez foi outra, né? Ele perguntou pra gente qual seria a equivalência disso com o peso desse tijolo. Então, de fato, a gente marcaria nessa questão A. Então, quantidade de movimento é um assunto, cara, que é muito importante para você que está buscando um vestibular de alto nível, um curso muito concorrido, porque tem muito distrator aqui nesse assunto. Você pode cair esquecendo que quantidade de movimento é um vetor. Você pode esquecer propriedades da matemática que te auxiliam de verdade a ajudar a resolver esse problema. E lembra que o comando da questão por si só, ele já vai provocar ali algumas pessoas a caírem no distrator, né? Então, questão de fato difícil, e todas as vezes que aparecesse na prova do Enem, foi muito errada também pelos alunos. Então, fica ligado que é um bom tema que pode diferenciar você dos outros alunos.